Void e Blast vislumbram as memórias um do outro, e Void descobre que o Blast sempre soube das suas verdadeiras intenções. Ao pegar o poder expelido pelo Garou, Void recuperou a sua consciência, e ao que parece por baixo dos panos, ele tramou um plano para derrubar Deus, esse ser. E também esse capítulo possui diversos erros que vamos comentar ao decorrer do vídeo. Eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal. A capa do capítulo 211 de One Punch Man é uma arte do Saitama com o tema de Natal. Inclusive, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Que você coma muito pão de queijo com perdeu. Bom, o capítulo se inicia dando continuidade às memórias do Void, mas exatamente no momento em que ele tocou no cubo sem querer, e agora Deus está persuadindo o Void. Eles falam sobre uma missão extraordinária. É algo que pressupõe desconfiança e divisão entre os humanos. O papel dos shinobis, ou melhor, da política, é se todas as consciências se fundissem em uma só. Desconfiança e conflitos não existiriam mais. Nós estamos envolvidos em um grande plano para tornar esse mundo uma realidade. Void continua com um semblante sério. Eles dizem que shinobis não precisam de incertezas ou de ideais. Você não havia questionado isso, meu irmão? Nós simplesmente analisamos a realidade e sempre escolhemos a melhor solução. Esse mundo está cheio de nada mais do que conflitos e desconfiança. A suposta Luna, sua irmã, então ergue o cubo e diz que isso também é realidade. Void, que antes estava ajoelhado, se levanta e se aproxima. Luna estende a sua mão e pede para que ele vá com eles, siga eles. Enquanto tentavam Void a fazer a escolha de segui-los, seus trajes de batalha aos poucos vão desaparecendo, adquirindo aos poucos uma aparência mais casual. Faça a sua escolha. Nesse momento, Void já está completamente seduzido por essa ideia. Um mundo sem desconfiança ou conflitos. Algo desse tipo? Isso é mesmo verdade? Então Void tocou a mão de Deus. E finalmente voltamos para o momento presente. Blast e Void estão de joelhos na frente um do outro, enquanto lá atrás podemos ver o Sonic e o Flash apenas assistindo essa treta. Por um breve momento eles tiveram um vislumbre das memórias um do outro, ou seja, o Void também viu as memórias do Blast. Em sua mente, Blast se perguntava: essas são as memórias do Void? Será que o teletransporte tem tal efeito? Antes que pudesse pensar muito, o Void chega na voadora. E aqui podemos ver 3 erros, ou pelo menos podemos considerar isso como erros até esse exato momento. No capítulo 209, vimos que o Void havia perdido as suas espadas pro Saitama. Até aquele momento, ele só tinha ficado com as manhas das suas espadas vazias. E o Blast havia perdido o seu braço direito, o seu punho. Quando o Blast foi se teletransportar para evitar que o Void fugisse, vimos o Blast criando um portal para fazer os seus punhos se chocarem, assim possibilitando o teletransporte. Durante a oscilação no teletransporte, o Blast ainda estava sem o seu punho, e depois de serem expelidos, o Blast também estava sem o seu punho. E agora podemos ver que o Void está com as suas 2 espadas, e o Blast está com seu braço direito novamente, sem falar que o Void está usando os seus óculos antigos, óculos que no momento estão com Flash, depois que o Blast jogou para ele antes da luta iniciar. E diversas vezes esses óculos do Void aparecem e desaparecem durante o capítulo. Provavelmente o Murata deve ter delegado muitas dessas páginas para os seus assistentes, por isso tantos erros de continuidade. A questão do braço direito do Blast talvez não seja um erro, pois como vimos, o Blast através de seus portais estava transferindo o fluxo sanguíneo e os sinais neurais para sua mão decepada. A mão continuou funcionando, e como ainda não sabemos os limites dessa técnica, ele pode ter simplesmente anexado o punho de volta pro braço, passou uma super cola lá e beleza. Ignorando esses pequenos erros, através das memórias do Blast, o Void soube que o Blast já sabia do plano que ele e a sua irmã estavam tramando. E ele fica bem puto com isso e xinga o Blast. E com um olhar de deboche, o Blast pergunta se tem alguma surpresa nisso tudo, e contra-ataca o Void com um socão no meio da boca. E novamente conseguimos ver as espadas do Void. O mangá dá um foco nos olhos do Blast. Então ele diz: se fosse mentira, eu teria percebido, eu teria visto. Forte? Eu adoro oponentes poderosos. A Maya não era boa no trabalho dela. Truques e coordenação não importam muito. Através de seus olhos, ele conseguiu ver toda a mentira e malícia do Void naquela época. Mesmo sabendo que a Maya era uma espiã, ele foi lá e meteu um filho nela. E o Blast continua. E o mais importante, você não tem um motivo para arrancar a minha cabeça rapidamente? Void abre um leve sorriso e então se levanta. Exatamente. Não há mais a opção de deixar você viver e ir embora. Void adota uma postura bastante robusta para enfrentar o Blast. E é possível ver ele concentrando uma boa parte de suas forças nas pernas, antes de avançar com tudo pra cima do Blast. Nesse quadro a gente pode ver quase que uma animação. Ao se aproximar, o Void iniciou uma sequência violenta de socos contra o Blast, mas o Void tinha um segredo, e o que ele escondia é bastante perturbador. Naquele momento, ao absorver o poder expelido de Garou, Void recuperou a sua autoconsciência. Ele havia feito a escolha correta. Antes de absorver os poderes do Garou cósmico, o Void estava estritamente sob o controle de Deus, incapacidade de tomar uma decisão
por si só, e ao recuperar a sua consciência, fingindo estar sob o controle de Deus, ele continuou a derrotar os heróis e quem estivesse em seu caminho. Por meio do cubo, ele aumentou o número de representantes o máximo que pôde, transferindo poderes divinos para esses seres. E todo o poder que foi herdado do Garou foi compartilhado com esses representantes para que eles pudessem resistir aos comandos de Deus. Void então perfurou seu próprio corpo e dele o poder foi expelido. Todos aqueles seres absorveram uma parte dos poderes do Garou cósmico. Tudo isso para o plano de derrubar Deus. Então vemos dezenas de seres que foram fortalecidos com o poder divino avançando contra esse Deus. E que painel foda, a imponência desse personagem é algo extremamente assustador. O Murata capricha muito nesse cara. A vingança de Void finalmente estava entrando em ação. Pelo menos esse era o seu plano. Apesar de ter reunido um exército extremamente poderoso, isso não foi o suficiente para bater de frente contra esse ser de dimensões superiores. E ao que parece, Void foi duramente castigado depois desse plano. É interessante notar que o poder que foi expelido do Garou consegue despertar os demais avatares de Deus, tirar eles dessa lavagem cerebral. Assim como o Blast falou lá no capítulo 208. Mas agora que absorveu os poderes do Garou, a lavagem cerebral de Deus está começando a se desfazer. O Blast rapidamente já conseguiu entender o que estava acontecendo com Void e com qualquer um que pudesse entrar em contato com os poderes do Garou. A lavagem cerebral de Deus é desfeita. Isso se deve ao fato do Garou não ter concluído o pacto com Deus da devida forma. Foi só um toca aqui. E assim ele conseguiu pegar uma parte de seus poderes sem perder a sua consciência. Embora tenha conquistado essa autonomia com os poderes divinos, o Garou ainda estava sob posse dos poderes de Deus. Ele pode confiscar os seus poderes na hora que quiser, quando percebe que o indivíduo não está realizando as suas vontades, como aconteceu com aquele Garou de um futuro alternativo. Ao ensinar o Saitama a voltar no tempo, Deus confiscou seus poderes e logo depois ele morreu ali mesmo. A mesma coisa aconteceu com Void. Apesar de estar livre de seus controles mentais, ele ainda pode ser afetado pelos poderes de Deus. Paralelo interessante com o antigo imperador é que o seu livre arbítrio foi confiscado. Não importa o quão forte ele esteja, o Void não tem pra onde fugir. E ao que parece, o próximo capítulo de One Punch Man irá sair lá no dia 1º de janeiro, bem no ano novo. E apesar dos pequenos erros desse capítulo, eu realmente espero que o Murata não redesenhe esse capítulo, pois One Punch Man não pode perder esse ritmo novamente. E aí galera, o que vocês acham que aconteceu com o Void depois desse confronto? Quais são os seus planos agora? E esses pequenos erros no mangá, você também percebeu? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E eu estarei deixando aqui o resumo do arco psíquico de One Punch Man. Eu também já fiz o resumo do arco da New Heroes. E logo logo teremos o resumo do arco dos ninjas. Mas enfim, eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!